Você já se perguntou quando foi que a arte surgiu? Qual é a relação que a arte tem com o cotidiano das pessoas? E por que desde o seu surgimento a arte não parou mais de ser produzida? Essas são algumas perguntas que eu vou responder para você durante a nossa série História da Arte, da pré-história à Roma Antiga. Olá pessoal, meu nome é Thomas Moser, eu sou professor de arte, formado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, com mobilidade estudantil na Faculdade de Belas Artes, da Universidade do Porto, lá em Portugal. E nós vamos estar juntos nessa jornada sobre história da arte. Aqui nós vamos conhecer um pouco mais sobre o surgimento da arte, ainda lá na pré-história. Depois a gente vai entender um pouco mais do modo de produção artística das chamadas civilizações antigas, onde nós vamos passar pelo Egito, pela Grécia e pela Roma Antiga. Serão 4 episódios recheados de conteúdos para vocês. Mas só que antes da gente começar, eu gostaria de te pedir 2 coisas. Primeiro, inscreva-se no meu canal, porque assim você não vai perder os próximos episódios dessa série. E segundo, me siga também no Instagram, onde eu estou sistematizando vários conteúdos acerca da arte, @thomas.moser. Dê uma olhada no que eu tenho feito por lá. A arte remonta aos povos mais antigos, aliás, os períodos mais antigos. É desde a pré-história que a arte vem acompanhando o homem. Bom, falando em pré-história, você saberia me responder qual o motivo desse período, aliás, o período mais longo da história da humanidade receber esse nome? A pré-história ela é denominada assim porque ela antecede toda a sistematização da escrita e assim a possibilidade desses povos registrarem a sua realidade através de um código mais organizado e também convencionado. Mas ainda antes de inventar a escrita, a gente pode dizer que o homem soube sim documentar os seus feitos. Bom, ele documentou a sua cosmovisão através de um parente consanguíneo da escrita, vamos dizer assim. Eu estou falando aqui para vocês da pintura, e nesse caso específico, da pintura rupestre. Desde os tempos do colégio, você deve, de certa forma, ter se deparado com uma divisão bem conceitual do que foi a pré-história. Essa divisão ela vai ocorrer em 2 grandes idades. A primeira idade é a chamada Paleolítica, popularmente conhecida como Idade da Pedra Lascada. Bom, esse período ele tem o seu início em mais ou menos 100 mil anos antes de Cristo, ou então 80 mil anos antes de Cristo, né? E esse período ele é caracterizado principalmente pela atividade de caça e também pesca, que é através da qual o homem tem a sua subsistência, e também pela técnica de lascar a pedra, justamente a técnica que dá o nome desse período, né? Mas mais adiante nós temos uma outra subdivisão, que é a da Idade Neolítica, né? Também conhecido como Pedra Polida. Ele vai acontecer mais ou menos em 10 mil anos antes de Cristo. E qual que é a distinção que nós fazemos entre o período Paleolítico e Neolítico? O período Neolítico, como eu já bem disse para vocês, ele é caracterizado pelo polimento da pedra, ou seja, o homem ele começa a desenvolver novas técnicas para fazer novas ferramentas, né? Também temos uma caracterização nesse período que é a troca, né, da subsistência do homem. Agora ele não é mais caçador, mas ele começa a domesticar os animais e também domesticar as plantas. É desse período também que nós temos o desenvolvimento da cerâmica, né? E também temos vestígio de alguns outros materiais, como por exemplo o cobre e o bronze. Mas pessoal, no meio desses 2 períodos nós temos um outro, que é o chamado período Mesolítico. Talvez você não tenha ouvido falar desse no tempo da escola, né? O próprio nome meso é uma palavra grega que significa intermediário. Então, como eu já disse para vocês, ele está no meio do período Paleolítico e do Neolítico. Então ele é uma transição entre o lascar e o polir a pedra.
Bom, e quando eu me refiro para vocês aqui ao início da arte, né, eu estou falando para vocês do período mais antigo da pré-história, que é o Paleolítico. Mas aqui a gente tem que levar em consideração que o Paleolítico ele é subdividido em duas etapas, vamos dizer assim. Então, quando eu falo do início da arte, eu não estou falando de 100 mil anos antes de Cristo, ou então 80 mil anos de Cristo, mas a gente já está um pouco adiantado na história da humanidade, né? A gente está aqui no situado período Paleolítico Superior, que acontece mais ou menos em 40 mil anos antes de Cristo. Bom, esse período ele é marcado por significativas mudanças climáticas, né? Tanto a geografia como a fauna, elas estão sofrendo várias alterações. Esse período da humanidade ele ficou conhecido pelas glaciações, o que acabou caracterizando o clima do nosso planeta mais ou menos como é o clima dos atuais países nórdicos, ou ainda o Alasca. Então fazia muito frio, né? E a humanidade que estava existindo nesse momento, ela é nomeada de Quaternária, ou também chamada da civilização da rena. Isso porque, nesse período, existia uma abundância desse animal. E como eu já disse para vocês também, o homem não tinha inventado a escrita ainda, né? Mas ele tinha inventado outras possibilidades de registrar a sua presença no globo. Né? Que objetos eram esses? A gente está falando aqui de armas, né, os utensílios dos mais variados, temos até fragmentos de joalheria, né, ornamentação e também, é claro, as pinturas que o homem rupestre, ele compôs durante esse período. E é sobre essas pinturas que eu resolvi falar aqui. Sabe por quê? Bom, porque elas revelam dados bem relevantes do homem pré-histórico, como, por exemplo, a sensibilidade criadora do qual esse homem ele era dotado. Né? Só que esses dados, dos quais nós vamos aprender um pouco hoje, eles possuem duas maneiras de se caracterizar, vamos dizer assim. Né? A gente tem algumas informações que elas são bem precisas sobre essas pinturas, como por exemplo as datas, né? Que são bem certeiras e quase indiscutíveis. E isso devido à técnica do carbono 14, né? Que permite datas bem aproximadas mesmo. E já temos alguns outros elementos que não são tão precisos, né? Que existem certas lacunas aí, de fato, pelo tempo que nos separa do homem pré-histórico e que não nos deixam chegar a certezas sobre certos aspectos da pintura rupestre, né? Como, por exemplo, como foi que o homem descobriu a arte? E por que ele começou a utilizá-la? Por que ele começou a produzi-la? Talvez essas perguntas são perguntas que nós nunca vamos, de fato, encontrar respostas certas. Só que a falta dessas informações mais concretas, ela não impossibilitou que os mais variados estudiosos e teóricos da arte criassem essas conjecturas de como tais fenômenos foram acontecendo. E é claro que essas teses existentes, né, elas são algumas mais cabíveis e outras menos cabíveis, mas muitas delas são reforçadas por evidências históricas. E é sobre essas que eu tratarei com vocês nesse nosso primeiro episódio da série História da Arte, da Pré-História à Roma Antiga. Bom, para que a gente possa olhar o homem da pré-história, é necessário a gente considerar algumas questões. E a primeira delas é que, do ponto de vista biológico, nós, homens aqui do século XXI, somos os mesmos daqueles que viveram no Paleolítico Superior. É claro que existem muitas questões que nos fazem semelhantes a ele. Esse fato ele é capaz de revelar o motivo pelo qual o homem, de certa forma, passou a produzir arte. Mas antes de a gente chegar nessa produção mais consistente da arte, nós somos levados a acreditar que o surgimento da pintura rupestre talvez tenha acontecido ao acaso, como um simples acidente talvez. E então, quando esse homem ele viu a possibilidade de gravar imagens numa parede, ele passa a registrar as suas mãos na caverna. E esse registro ele é hoje nomeado como mãos em negativos. Ele é feito através de uma técnica chamada técnica de pistolar. Isso significa que o homem pré-histórico ele coloca a sua mão sobre uma parede, né, e através de um canudo, muitas vezes feito de madeira ou então até mesmo de restos ósseos de animais, ele sopra o pigmento que está reservado dentro da sua boca. E quando ele remove a sua mão, voa lá. O homem acaba de registrar a sua presença.
Falando em registrar presença, quem de nós, homens contemporâneos, não busca ainda hoje, mesmo de maneira inconsciente, registrar a sua presença onde passa? Né? Seja na escolha do nosso perfume, seja na atualização de fotos no nosso feed do Instagram, ou então quando eu deixo o meu like lá no Instagram e a outra pessoa vê esse registro de que eu passei por ali, vi aquela postagem, gostei. Né? Existem outras pessoas que, não sei, gostam de escrever cartas, músicas, até mesmo histórias. Então é uma coisa natural do ser humano querer se manter no tempo. De certa forma, nós queremos driblar essa nossa condição material que é efêmera. Logo depois que o homem descobriu essa possibilidade de estender a sua realidade para as paredes das cavernas, o homem ele começa a mesclar esses registros de suas mãos para algumas figuras de animais, né? Então ele passa a produzir esse tipo de figura agora. E essas figuras elas eram quase sempre pintadas no fundo, no interior das cavernas, né? Onde foram encontrados, é claro, vestígios de luzes artificiais, como por exemplo tochas, né? Pedras muitas vezes recobertas de gordura. Mas um fato curioso é que o homem ele não vivia no fundo dessas cavernas. Como que a gente sabe disso? Porque as armas, as outras ferramentas do homem e até mesmo o esqueleto dos animais que eles acabaram consumindo, eles foram encontrados logo na entrada das cavernas. É o que acontece numa das grutas pré-históricas bem conhecidas, como é o caso da Gruta de Altamira, né? Essa Gruta de Altamira ela é localizada na região dos Montes Franco-Cantábricos, perto de uma cidade espanhola chamada Santander. Então essa gruta ela foi descoberta no ano de 1880, então muito recentemente, né? Aconteceu que uma menina de 5 anos de idade, ela estava brincando perto dessa caverna, enquanto seu pai, que era um estudioso de arqueologia, o chamado Marquês Marcelino, ele estava prosseguindo com um trabalho mesmo ali que já durava alguns anos, de explorar aquela área, onde já tinham encontrado algumas coisas sobre a pré-história. Então essa menininha ela entrou no pequeno buraco que tinha ali, né, nessas paredes da gruta, e ela sai de lá correndo, avisando o pai que ela tinha descoberto o desenho de um boi. Né? Então nós temos aqui um dia fatídico quando uma criança de apenas 5 anos de idade descobre as esplendorosas pinturas da pré-história. Bom, essa gruta de Altamira, né, ela é muito pequena, assim, tem mais ou menos uns 270 metros de comprimento, então, pelos estudos, sabe-se que ela é muito baixa, né? Existem alguns ambientes que têm 1,10 m e o máximo de altura é 1,90 m, e no teto dessa gruta de Altamira, ele está recoberto por muitas figuras, né? Mas aí nós podemos chegar à pergunta, por que o homem pintava justamente no lugar onde ele não morava? Certamente, esse homem pré-histórico, a gente pode chamar aqui de artista caçador, ele não ia passar todo esse sufoco, né, para andar agachado, chegar até lugares tão baixos, quase que o âmago da terra ali, simplesmente para decorar as paredes daquelas cavernas. Né? Muitos estudiosos acabam por chamar esse ato de pintar os animais bem no fundo das cavernas como magia propiciatória. Então o homem pré-histórico, ele achava que quando ele pintava aqueles animais nas paredes, ele estava possuindo aquele animal, né? Dessa forma, nós teríamos ali a caça, a morte das suas presas facilitadas. E a gente chega a essas conjecturas devido às evidências, né, que são encontradas através das figuras representadas. Como, por exemplo, o homem que não caracterizava um animal específico, né? Ele não colocava uma mancha específica na figura de um bisonte, por exemplo. O que ele fazia era caracterizar a espécie daquele bisonte, para que assim ele não particularizasse a presa. E essa magia propiciatória da qual ele estava fazendo naquele momento não ficasse
estendida somente sobre um animal específico, mas sim sobre toda a espécie. E dessa forma, quando ele saísse da caverna e fosse até a caça, qualquer bisonte poderia ser caçado. Afinal de contas, ele já aprendeu dentro da caverna a espécie do bisonte. Indo de encontro com essas teorias que foram criadas, a gente tem registros históricos de algumas incisões, algumas representações de ferimentos feitos com pontas de lança, de flecha, né? Todos eles sobre essas figuras que estavam pintadas dentro das cavernas, ou seja, o homem ia lá e depois atacava essa imagem que ele tinha feito, né? Uma outra característica bem própria do modo em que esses animais eram representados, dispostos nas paredes, é que eles eram sobrepostos. Ou seja, as pinturas não foram feitas com o intuito contemplativo, mas sim tinham um caráter prático, né? Os homens que pintavam tinham esse objetivo de fazer criações únicas que serviam para um fim objetivo, um fim prático. Bom, e é claro que o homem pintava lá no fundo dessas cavernas, porque aqui nós já vimos que existe todo um sentido ritual, né? Todo um sentido mágico da questão. E ele julgava que esses ambientes eles eram mais propícios e também mais eficientes para que a mágica acontecesse. E quando a gente idealiza todo esse contexto na nossa cabeça, de fato, parece que a cena se enche desse caráter místico e ritual. Afinal de contas, existe um local muito específico para que essa ação se consolide. Para além da magia da propiciação, né, magia da propiciação da caça, existem algumas outras teorias que foram feitas e desenvolvidas pelos estudiosos que remetem mais à questão da fertilidade, né? Porque pensem bem, isso é uma coisa de extrema relevância para o homem desse período. Ao caçar um animal e fazer o proveito do seu alimento, a gente pode dizer assim que existe uma refeição a menos disponibilizada no meio social em que aquele homem está, né? E ainda existe um outro agravante que faz com que essa preocupação da falta de comida venha à tona. São as modificações climáticas pela qual o planeta está passando nesse momento. E isso fez com que várias espécies fossem extintas, ou seja, houve uma redução na quantidade de animais. Então, o homem se preocupava muito com, de fato, ter alimento. Então ele se direcionava para o âmago da terra, vamos dizer assim, e representava esse animal lá dentro, nesse sentido de garantir a existência desse animal, né? A garantia da existência desse animal, que de certa forma era fundamental para a sua própria subsistência. E por que a gente tem o âmago da terra aqui associado como um lugar de fertilidade? É só a gente pegar, por exemplo, a própria questão do ventre da mulher, né? Então eles faziam essa associação. A gente deve lembrar aqui que muitas representações dessas figuras, né, dessas imagens artísticas feitas pelo homem fazem o ventre dos animais mais salientes, tudo contribuindo com essas teorias que eu acabo de expor a vocês. E assim a gente compreende que o homem do período paleolítico ele era dominado pela crença no poder da imagem. Então ele acreditava que a representação de algo, né, representar algo, de certa forma, dá poder sobre esse ser, sobre essa coisa representada. Então, na verdade, quando o homem ia para dentro da caverna e representava um bisão, né, uma rena, era como se ele estivesse adquirindo um poder sobre esse animal. Bom, e perceba que até nisso nós, homens contemporâneos, somos muito semelhantes com os nossos antepassados, né? O famoso historiador da arte Gombrich, ele no seu capítulo sobre história da arte, ele nos propõe um exercício, ele estreita os laços existentes entre nós e os nossos primitivos. Ele mostra que ainda hoje nós ainda guardamos essa crença no poder da imagem. O que ele propõe de exercício? Ele diz que é para a gente pegar, né, a figura de uma pessoa que é importante, como por exemplo um herói popular. Mas aqui eu vou propor para vocês uma outra coisa. Pense na fotografia de um parente próximo, alguém que você realmente ama. Pode ser seu pai, sua mãe. Você se sentiria confortável em pegar essa fotografia e começar a furá-la com uma agulha? Eu tenho certeza que não, né? Então isso é mais um fato que mostra que nós estamos realmente ainda dentro dessa cosmovisão de atribuir um certo poder
para uma imagem. O mesmo acontece quando nós tentamos consolar a ausência de alguma pessoa que está distante, ou até mesmo alguma pessoa que morreu, através de imagens dessas pessoas, né, através de fotografias, porta-retratos. É o que nos diz o próprio historiador da arte, Carlos Cavalcanti, né? Ele diz que a distância existente entre a caverna e o apartamento é quase que nenhuma. E é claro que, uma vez que essas pinturas todas tinham um caráter mágico, né, seja da propiciação da caça, ou então na questão própria do rito de fertilidade, era quase que essencial que essas pinturas elas fossem mais próximas da realidade possível, né? Então, elas eram marcadas por uma verdade anatômica, ao mesmo passo que o homem pré-histórico ele tentava representar o caráter desse animal, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que os homens eles possuem quase que uma vida interior, né? Agora, para além dessas especulações, é hora da gente mencionar aqueles elementos mais concretos que eu comentei com vocês no início da nossa aula. Esses elementos mais concretos também são os dos pigmentos. E como que eram feitos esses pigmentos? Como que eram feitas as tintas dos artistas caçadores? Essas tintas elas eram feitas de vários elementos diferentes, né? Como, por exemplo, o ocre, né? Ele era feito dos óxidos minerais, também de algumas argilas coloridas, e esses pigmentos eles eram triturados e dissolvidos na água, né? Já a cor preta ela era obtida através dos ossos ou então até mesmo das madeiras carbonizadas, né? Então eles botavam fogo e depois utilizavam os pigmentos desses elementos. Eles também usavam o carvão vegetal, né? Muito utilizado para fazer o contorno dessas figuras. E também, muito possivelmente, usavam o sangue dos animais que eram mortos, né? Isso para a cor vermelha, claro. Então, todos esses pigmentos, eles eram trabalhados em alguns pequenos bastões, né? Ou muitas vezes eles eram esmagados e misturados ao próprio sangue ou a gordura dos bichos. Outras vezes eles usavam excrementos humanos e também o látex das plantas. Bom, por que eles misturavam nesses lugares? Porque isso é o chamado aglutinante, o que faz com que a tinta se dissolva e assim ganhe corpo. Também eles utilizavam a própria gema de ovo, né, que depois lá no medievo vai ser novamente muito utilizada. Bom, essas tintas, elas eram aplicadas primeiramente com as mãos, como a gente já sabe, né? Outras vezes eles utilizavam algumas espátulas, né? Bastonetes e alguns tipos de pincéis bem rudimentares. A técnica de pistolar, que eu já mencionei para vocês, também foi muito utilizada pelo homem pré-histórico, mesmo depois das mãos em negativo. Então, esses artistas caçadores, né? Além de pintar essas imagens, eles também faziam algumas incisões nessas paredes, né, nessas cavernas calcárias. Isso era feito através de um sílex, né, ou que a gente conhece hoje como buril. Esse sílex ele era feito com uma pedra bem pontiaguda ou às vezes também por chifres de renas, né, que eles também apontavam e faziam certos sulcos na parede para que depois recebesse a pigmentação, a coloração. Falando um pouco mais sobre as técnicas, eu devo lembrar vocês que a aplicação desses pigmentos, dessas cores, né, ela era feita na superfície úmida, nessas paredes calcárias que eram úmidas. Assim a gente pode dizer que o homem pré-histórico ele foi um dos primeiros a utilizar a técnica do afresco. Essa é uma técnica que é muito utilizada durante todo o percurso da história da arte, né, dos períodos subsequentes. Bom, essa técnica do afresco, inclusive, foi utilizada na Gruta de Altamira, né? Essa Gruta de Altamira, ela ficou muito conhecida como a Capela Sistina da pré-história. Ela recebe esse nome justamente porque ela é repleta de pinturas no teto, né? Eu já falei para vocês que essa caverna ela tinha aí lugares bem baixos, né? Como por exemplo de 1,10 m. Só que o que foi feito é que o solo dessa caverna ele foi rebaixado, né? Para que se pudesse de fato contemplar essas pinturas de um modo melhor. Só que devo lembrar vocês também que hoje a Capela de Altamira, né? A Capela Sistina de Altamira, ela não está mais aberta para visitação. Bom, pessoal, e ela não está mais aberta à visitação justamente
justamente para que essas pinturas elas não se deteriorem, né? Inclusive, essas pinturas chegaram até nós somente pelo fato de que aproximadamente ali em 11.000 anos antes de Cristo houve um desabamento, né? E uma pedra acabou por fechar a entrada da Gruta de Altamira. Isso que proporcionou a conservação dessas pinturas, né? Isso que proporcionou a conservação do primeiro museu de história da humanidade, né? E por que, pessoal, que assim, dessa forma, as pinturas ficam conservadas, né? Porque há pouca luz solar entra e também pouco oxigênio, o que faz com que, claro, essas pinturas se deteriorem, né? Ainda mais essas pinturas que eram feitas com tintas naturais. Então, esse fato da caverna ter ficado fechada foi de extrema importância. Por muitas vezes a gente fica pensando se o homem pré-histórico de fato tinha técnica para pintar o que ele pintou. E aqui eu digo para vocês que sim, ele tinha muita técnica, né? Inclusive nessa caverna, foram muitas vezes a própria rocha que acabaram por sugerir o volume e a posição que aqueles animais deviam ser pintados. Então o homem ele era muito atento para o mundo que o cercava, né? E em geral os desenhos dessa gruta eles não são representados em movimento, né? O que acontece aqui é que o artista caçador ele acaba por explorar mais as formas, os volumes, né? E não se foca muito aí na ação nem na vitalidade desses animais. Então a gente pode dizer assim que ele tinha uma grande técnica, né? Uma outra ação do tempo que foi de extrema importância para essa gruta é que essas imagens elas adquiriram um brilho natural muito forte e esse brilho ele vem principalmente da infiltração de água que acontece nesses terrenos calcários, né? E que acaba por cristalizar essas pinturas e gerar um brilho que deixa as imagens ainda mais formidáveis. Bom, esse estilo de pintura mais figurativa e também realista, né, ele vai sendo alterado conforme a gente vai entrando no chamado período mesolítico, né, nesse período de transição entre a pedra lascada e a pedra polida. E é daí que a gente vai encontrar algumas mudanças no estilo de desenho, né, no estilo de pintura que o homem pré-histórico faz. Agora, o homem caçador, né, o artista caçador, ele começa a esquematizar, a trazer algumas geometrias para as suas imagens. Ele vai substituir a imagem real por alguns símbolos e signos. E tudo isso, todas essas alterações, elas não vão acontecer por acaso, mas elas estão muito associadas à própria revolução no modo de vida que está acontecendo agora. E não só essa revolução do modo de vida, mas também na mentalidade do homem pré-histórico. Essa que talvez seja a maior revolução já enfrentada pela humanidade. Né? Primeiramente, ela provém das modificações climáticas, mais uma vez, que acabaram por proporcionar ao homem melhores condições de vida. Né? O Neolítico ele é caracterizado pelo abandono da vida nômade, ou seja, o homem começa a domesticar os animais, a domesticar as plantas, né? Assim ele vai cultivar aí os seus cereais, entendendo quais são os benefícios desses cereais, principalmente aqui ele cultiva o trigo e a cevada, né? Que tem grande poder nutricional, e também tem uma grande rentabilidade, vamos dizer assim, e possibilita que o homem tenha um tempo mais livre, né? Porque ele precisa trabalhar somente periodicamente na lavoura. Bom, e como a gente viu, né, o homem paleolítico ele tinha um ritual para pintar, e talvez esse ritual ele fosse mais importante do que a própria pintura, porque era o ritual que ajudava ele a garantir a sua subsistência no globo. Mas agora, esses homens, né, que mudaram totalmente seu estilo de vida, eles não precisam mais se esconder no fundo das cavernas. Então, a gente vai ver que a arte agora ela começa a aparecer à luz do dia, né, logo na entrada das cavernas. Então, a arte começa a documentar a vida. E é desse período também que a gente tem a chamada arquitetura, né, o surgimento da arquitetura, a nomeada arquitetura megalítica. Bom, e com essa nova maneira aí de encarar o mundo, o homem ele aprende a prever as coisas e também a transcender essa realidade que é muito direta, né? Essa realidade que é muito imediata, a realidade visual. E por que isso acontece? Porque agora o homem ele está associado às atividades de agricultor ali, que vão para muito além dessas coisas naturais.
né, dessas coisas materiais. Então, depende das variações climáticas, depende da chuva, né, da gestação dos animais, de germinar as sementes. Então, o homem, de fato, aprende a prever as coisas. E quando o homem aprende a prever, ele também aprende a abstrair a realidade visual imediata. E isso vai facilitar todo o processo da criação de um código mais organizado e sistematizado da escrita. Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo episódio. Eu recordo vocês que esse homem do qual eu falei hoje, no nosso primeiro capítulo, né, ele é o homem que canta, o homem que dança, que já produz música, ainda que tenha os seus instrumentos de modo muito grosseiros, né, mas ele já sabe esculpir, gravar, ele pinta usando cores, pigmentos, ele revela ali as suas habilidades, as suas técnicas e, o principal, a sua sensibilidade criadora, o seu poder expressivo. Ele sabe decorar as suas armas, os seus instrumentos, os seus utensílios, né, as suas cerâmicas. É conhecendo um pouco mais sobre a gênese da arte, através da descoberta dos caminhos que nossos antepassados trilharam, né, seja com as suas crenças, as suas descobertas, os seus movimentos e cores, que nós encerramos o primeiro episódio da nossa série sobre História da Arte. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link onde eu disponibilizo um PDF com o conteúdo complementar desse episódio, para que assim você possa acessar e estudar quando quiser. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de me seguir no Instagram para que você possa conhecer um pouco mais sobre arte.